TTL. Pode ser em qualquer tipo de dado, como eu falei, em planilhas, em bancos de dados, em arquivos de log, arquivos de texto, mas você tem que fazer essa importação, não importa onde esteja. Após feita essa importação, você vai criar as tabelas periféricas, tabelas auxiliares, as tabelas da área fria, chamadas tabelas de staging area. Depois que você cria as tabelas de staging area, você cria as tabelas de dimensão. A gente só está falando em tabelas, não está falando em mais nada. Eu não estou falando aqui do processo DTL, que é daqui a pouco. Então você vai importar os dados, você vai trazer isso para a staging area e vai trazer para as dimensões. Depois você vai criar a carga dessa staging area. Depois que você já criou as tabelas, elas estão vazias, você faz a carga que vai trazer os dados da área do operacional da empresa para dentro do Data Warehouse. Então você cria uma carga que a gente chama de carga stage. Depois você vai criar a carga que a gente chama de dimensões, ou seja, eu já tenho as tabelas construídas, eu começo a construir as cargas, faço um processo de carga. É um processo dentro do banco de dados. Você extrai dos arquivos operacionais para dentro do Data Warehouse. Depois que você já tem stage carregada, dimensão carregada, você cria a tabela da FATA, ou seja, aquela tabela de métricas. Então você só cria a tabela. Com a tabela criada, você cria a carga da FATA e você consegue completar todo o ciclo de construção de Data Warehouse. Com isso aqui construído, os dados já estão inseridos, o banco é centralizado e os gestores começam a consumir as informações. Então, este é todo o processo que você precisa saber e compreender da construção de um Data Warehouse. Mas existem minúcias, existem etapas antes que isso possa ser feito, ou seja, com sucesso. Como é que eu atinjo essa meta com sucesso? Bem, uma coisa é levantar os dados que vão interessar a construção do Data Warehouse. Para isso, você tem que fazer uma interação com os gestores. Existem diversas formas de você fazer isso. Uma das mais comuns que você vai encontrar na literatura é fazendo entrevistas. Você entrevistando os gestores para que eles possam dizer o que eles desejam encontrar no Data Warehouse e possivelmente retirar informações no processo de BI. Bem, para fazer isso eu desenvolvi uma técnica que hoje é largamente utilizada nos meus projetos. É a técnica de matriz de necessidades. É um documento que é criado, onde eu sento com o gestor e aí pergunto a ele: o que é que você quer ver no projeto? Me descreva todas as informações que você quer trabalhar, tanto métricas como descritivas. Então eu monto um diagrama. Esse diagrama é feito em uma planilha eletrônica e ela serve para que eu possa descrever todos os descritores e as métricas do negócio do gestor. E aí eu vou perguntando: essa métrica ela se liga ao descritor de negócio? Se sim, eu marco um X nessa informação, ou dou um sinalzinho de OK e faço essa referência ao gestor. No final, eu vejo todas as informações que se cruzam. Fica bem simples, bem fácil de você interagir. O formato é mais ou menos esse. Eu descrevo aqui a minha FATA, ou seja, a minha tabela que vai guardar as métricas e todos os descritores que eu vou trabalhar. E aqui eu venho marcando. Então, eu sei que, no meu exemplo aqui, os dados sobre as diárias de um hotel vão cruzar com as informações do hóspede, dos tipos do quarto, da classe e quando ele entrou no hotel. Ou seja, eu vou guardar informações de ano, mês, semestre, trimestre, que eu necessito isso no projeto de dados. E aqui eu digo, é necessário guardar histórico dessas informações, ou seja, se o cidadão mudar de cidade, você quer saber quando ele veio se hospedar, que pertencia à cidade de São Paulo, por exemplo, e agora ele mora em Salvador. Então você quer que eu registre as duas informações, quando ele veio se hospedar, quando morava em São Paulo e agora quando ele mora em Salvador? Então você marca essa informação para o histórico e o Data Warehouse vai fazer esse controle, ok? Isso é a parte de levantamento com o gestor. Então você pode construir a matriz de necessidade. Uma vez levantada toda essa matriz e o gestor identificando aquilo que ele quer ver no projeto, você vai ter que partir para a parte operacional da empresa, ou seja, aqui no caso do hotel, ir lá falar com o DBA ou com o analista de sistema, onde é que estão esses campos dentro das bases de dados. E aí você vai precisar construir um outro documento. É um documento chamado fonte de dados. Na verdade, ele levanta e identifica
tudo que é necessário, que foi levantado lá na matriz de necessidades, que existe hoje nas bases transacionais da organização. A gente descreve isso de formas diferenciadas. Os descritores e seus relacionamentos você descreve em um modelo específico só para descritores, e a parte de métricas, que são os indicadores, você escreve em um outro modelo. Mas é bem simples, eu vou explicar aqui como funciona. Ok? Você vai mapear todo o relacionamento que existe entre as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Esse mapeamento é necessário porque na construção do Data Warehouse você vai precisar disso nas cargas de ETL. Ok? Interessante é que você vai conseguir com esse documento avaliar quantos descritores e quantas métricas você terá no seu DW e vai ficar mais fácil. Uma coisa bastante interessante, lá na matriz o gestor pode pedir alguma informação que não exista nas bases. Então é uma forma também de documentar a não existência de um determinado atributo que pode ser implementado futuramente. Vou colocar um exemplo aqui das fontes de dados, no caso das dimensões, exatamente como estava lá na matriz, note. Eu vou lá na base de dados, dentro das tabelas, e capturo os campos. Caso tenha algum relacionamento para ser feito, eu coloco na aba relacionamento. Aqui no caso de hóspede, a cidade está em outra tabela, então eu faço essa junção e vou identificando. No caso de país também, e assim sucessivamente. Ok? As dimensões tempo são padrões, eu só preciso fazer um link entre a data que eu coloquei lá, que vai ser utilizada para capturar os dados, e a tabela de tempo, que é uma tabela que você constrói e ela é construída uma vez só, de uma única vez. Então você faz um modelo para as dimensões e você cria um modelo para a fato. A fato, como a gente já sabe, a gente vem falando aqui no vídeo, são os campos que contêm as métricas. Então tudo que estava lá determinado para ser métrica, eu vou lá dentro das tabelas que vai ser da tabela que vai ser candidata a ser fato, identifico ela. Crio aqui as junções das dimensões pelas chaves artificiais, se lembra? As surrogate keys lá do nosso modelo multidimensional. Então eu coloco aqui as chaves que eu vou utilizar, ou seja, esse meu modelo ele tem 4 dimensões e 3 métricas. E coloco também o relacionamento entre elas, entre a dimensão e a tabela que contém os dados da fato. Então eu faço essa construção e eu acelero drasticamente o meu projeto de BI. Ok? Por fim, eu tenho, na verdade, 3 documentos super importantes, que é a construção da matriz de necessidades, a construção da fonte de dados e o modelo unidimensional. Este é o principal que você precisa conhecer para que seu projeto de BI possa ser iniciado. Então, construir a matriz, construir a fonte de dados e o modelo dimensional, eu pretendo apresentar aqui para vocês nos próximos vídeos. A gente vai fazer o exemplo do hotel, destacando aquilo que foi levantado pelos gestores. Então eu vou simular uma entrevista que foi feita com os gestores e vou destacar tudo que eles desejam. E a gente vai construir esse documento passo a passo. A fonte de dados é a mesma coisa. Vamos abrir um modelo de dados da empresa e vamos construir passo a passo o relacionamento daquilo que foi determinado pela matriz. E por fim vamos utilizar uma ferramenta case para construir o modelo multidimensional. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é um vídeo que dá origem a mais 3 vídeos, é uma série de vídeos. E caso você tenha interesse, é só escrever para a gente. Aqui está o nosso contato. Você escreve e eu lhe respondo. Ok? Um grande abraço. Espero que você tenha gostado.